Ação monitória. Essa é interessante. Ação monitória é uma espécie de ação de conhecimento. E vocês já sabem o que é ação de conhecimento, né? Quando não se conhece o direito, submete-se o pedido, os fatos e as provas ao judiciário, e esse conjunto de atos, de provas e pedidos e evidências, é o conjunto de atos que me levará a uma sentença, é o processo de conhecimento para conhecer o direito, né? Então, o que é ação monitória? Ela parece com a ação de conhecimento, mas ela é uma ação com características de conhecimento e características de execução. Parece uma mistura das duas ações, e de fato é uma mistura de conhecimento com execução. Como é que funciona isso na prática? Na prática, doutores e doutoras, como que é ação de conhecimento? Eu junto elementos que eu não sei o meu direito e saberei o meu direito na sentença. Ação de conhecimento. E ação de execução? Eu já conheço o meu direito, não é? Por exemplo, através de uma promissória. Eu já sei quanto é o valor da promissória que ele me deve. Me deve R$1.000, me pagará R$1.000. Ação de execução. Não é conhecimento, é execução. Porque eu já conheço o meu direito. Qual é o prazo para executar a promissória? Quem sabe? Tem um prazo prescricional para a promissória, para cheques, para contratos. Cada caso tem um prazo, né? Vamos falar da promissória? Vamos continuar? O prazo... 6 meses, né? Promissória é 6 meses, né? Vamos lá. O cheque é 6 meses. 6 meses. Cheque, título, cartular, né? De cheque, 6 meses. Promissória, 3 anos. A promissória tem uma vantagem sobre o cheque, tem várias vantagens. A promissória é mais completa de informação, né? E ela tem um prazo prescricional de 3 anos. Mas aí a pessoa deixa passar 3 anos e meio, 4 anos, 5 anos e não cobra. E aí, doutores? E aí prescreve o título, prescreve a cartularidade do título. Vamos voltar para o cheque? Esquece a promissória? 6 meses, 7 meses prescreve o cheque. Ele não é mais um cheque, ele perde a executividade do cheque. Ah, professor, mas está escrito no cheque ali R$100, ele deve R$100, mas porque passou 2, 3 meses, está com 1 ano, eu não posso mais cobrar? Pode, mas não é mais um cheque. Não é executivo, não executa direto, não dá penhora, nada disso acontece, porque não é mais uma execução. Agora eu tenho que provar que houve um negócio, que deste negócio houve um pagamento através de um cheque, que prescreveu, e aí com as provas disso, aí eu junto nota fiscal, orçamento, testemunhas, para provar que houve um negócio, e o outro lado fala assim, não fiz negócio com ele não, tem tanto tempo isso aí, eu já até paguei, ele que não me deu o cheque. Se o outro lado não provar, fica por isso mesmo. Esta é a ação monitória. Por que monitória? Porque pelo monitor, pela monitoração, através da cártula, através do contrato, através da promissória, através de um pedaço de papel que está lá, uma negociação, né? Lembra que eu falei do exemplo do guardanapo, né? Guardanapo do boteco? Eu estava no barzinho, né? Tomei 1, 2, 3, 4, 5, sem dinheiro, né? Chamo o dono do bar e falei, olha, não tenho como te pagar. Me perdoa, mas você me conhece, pô, sabe que eu moro aqui na esquina? Vamos fazer aqui por escrito? Pega um pedaço de papel do bar, ali um guardanapo, prometo que pagarei a dívida de R$200 no dia tal, do ano tal, e assino, promissória, não é uma promissória? Lógico que é promissória, né? E aí dá a execução. Chega lá no fórum, o cara fala, não, isso aí não é uma provisória, né? É uma monitória. Vocês entenderam? Porque realmente não é uma promissória. Feito um guardanapo de papel, tem os requisitos: promissória, guardanapo de papel, guardanapo de papel. Mas esse guardanapo de papel, ele tem elementos de conhecimento, como tem elementos de execução. Que ali tem um direito dito, expresso, que eu pagarei R$200. Não está? Executivo, com características de execução. Tem características de execução, mas não é execução. Tem características de conhecimento, mas tem características de execução. E esse misto de conhecimento com execução é a ação chamada de ação monitória. Modalidade de ação cujas
características, né, muito embora alguns autores digam que não é, mas as características do processo de conhecimento de cunho condenatório, né? Entendemos melhor conceituá-la como ação autônoma. O pessoal não se entende, os doutrinadores, os professores não se entendem, cada um dá uma opinião. Eu sou dessa opinião, que é um misto de conhecimento e execução, tá? E nesse misto de execução e conhecimento, que tem as duas características de conhecimento e execução, neste misto de conhecimento e execução, né, é que temos aí a monitória. Quando eu falo de monitória, pessoal, é porque a questão monitória, o que vai monitorar, que vai direcionar a ação, é os elementos da ação de execução. Parece uma execução, mas ao final, só no final, só com a sentença ou com o termo, né, um termo ali que vai homologar, né, só nesse termo ou nessa sentença final, só no final é que eu vou conhecer o direito. Então eu tenho as características da execução, mas só com a sentença que o juiz dirá se tem direito ou não ao crédito. E isso acontece muitas vezes, e na maioria das vezes, por conta da prescrição. Era um cheque, prescreveu. Aí a pessoa fala, puxa, perdi o cheque, já era. Por que perdeu? Porque prescreveu. Quando que prescreve? Com 6 meses. Prescreve o cheque. Com 3 anos prescreve a promissória. 3 anos e 1 mês, eu não cobro mais a promissória como promissória, não é mais promissória, deixou de ser promissória e passou a ser um papel que pode monitorar uma cobrança de dívida, né? Que aí deu a prescrição da monitória, mas não deu a prescrição, deu a prescrição do título, mas não deu a prescrição da dívida. No cheque é a mesma coisa, deu a prescrição do cheque, mas não deu a prescrição da dívida. Prescrição da dívida é outra coisa. Ah, professor, está me confundindo esse negócio de prescrição. Então esquece a prescrição, que é matéria de direito civil lá na frente. Vamos ao que interessa. É uma mistura de conhecimento com execução. A ação monitória, normalmente utilizada nas execuções de dívidas, né? E quando, né, esse caso, por exemplo, do papel de guardanapo num bar, né? Ele tem características de execução porque está escrito ali o meu direito, mas não é um cheque, não é uma promissória, não é um contrato, é um mero papel que irá monitorar a ação no sentido de... Qual sentido? Não é conhecimento, não é execução, é monitória. É complicado, eis o conceito de ação monitória. Fechamos aí, portanto, né, as 4 classificações das ações: conhecimento, cautelar, execução, cautelar e, por último, agora ao final, monitórias, ações monitórias.